Oi, gente! Se você ainda não me conhece ou é novo por aqui, prazer, eu me chamo Adriele Finocchetti e por aqui eu compartilho um pouco da minha vida e como é cursar as faculdades de Biomedicina e Direito ao mesmo tempo. No vídeo de hoje, ele é uma sequência de uns outros que eu tô postando. Se tu ainda não foi ver, vem aqui pro canal e rola os vídeos. É uma sequência de que eu explico como funciona cada semestre da faculdade de Biomedicina. Atualmente, eu curso o 6º semestre de Biomedicina semipresencial na Unopar Gramado. E hoje eu vou explicar pra vocês como foi, quais as matérias, né, o que é cada uma delas do meu 3º semestre. Bom, gente, eu vou deixar aqui as matérias que eu tive no 3º semestre. Não foram muitas, mas elas eram um pouco mais densas, digamos assim, né? A primeira que eu tive foi Bioquímica aplicada à saúde. A gente aprende muito a parte de carboidratos, lipídios, metabolismo do corpo, como que tudo que a gente ingere, qual que é a reação, sabe? É muito interessante essa disciplina. Nós também tivemos as ciências morfofuncionais do sistema nervoso e cardiorrespiratório. Então foi estudado anatomia, morfologia, histologia, é tipo assim, um geralzão do sistema nervoso e cardiorrespiratório. Eu expliquei pra vocês em outro vídeo que, na verdade, eu tive no meu 1º semestre, que eu cursei na FADERGS, uma matéria que abrangia todo o corpo humano e todas as partes, né, e funcionalidades dele. Então eu não cursei essa, foi um reaproveitamento né, de estudos. Então, mas as minhas colegas tiveram. Então, nesse semestre foi bem light pra mim, porque eu acabei tendo só 3, né, disciplinas. Tivemos farmacologia. Gente, farmacologia é sensacional. Eu juro pra vocês, assim, ó, farmácia, ela tem um pouquinho do meu coração, porque é muito incrível ver. E essa matéria, ela complementa, né, bioquímica aplicada à saúde, porque basicamente tu estuda todos os tipos de drogas, remédios, medicamentos, aprende a diferença, para que é cada uma, qual que é a janela terapêutica, né, o período de ação, por que tal remédio de 6 em 6, outro de 8 em 8, alguns pode tomar de 2 em 2, por que não tomar antes? Tu aprende exatamente como que ele tá, tipo, reagindo no teu organismo, como que o teu organismo tá reagindo a ele. É muito interessante, tipo, eu diria que ela abre os olhos, assim, pra muitas coisas que às vezes a gente pensa, por exemplo, né, fui no médico, tô tomando antibiótico, aí é pra tomar 7 dias, mas no 4º dia eu já tava muito boa, não queria mais tomar. E aí volta e piora ainda aqueles sintomas que a gente tinha. Então essa disciplina, ela explica a fundo o porquê que isso acontece, se é 7 dias, por que tem que tomar 7, não 6, não 8, sabe? Eu acho muito interessante. Tudo que envolve química um pouco mais, assim, tem o meu coração, né, gente? Não adianta. E por fim, no 3º semestre, tivemos microbiologia básica. Basicamente, a gente fez análises de cultivo, né, de micro-organismos em geral. A gente cultivou urina também e aprendemos a fazer os meios. Só que o que acontece? Como eu fiz o técnico em química, eu tenho uma base muito grande de microbiologia, porque eu tive durante 1 ano a disciplina de microbiologia básica. Então, pra mim, eu achei um pouco repeteco. Mas, claro, né, teve alguns tópicos, digamos assim, da matéria, que foi muito mais profundo do que o que eu tive no ensino médio como técnico, né? Mas assim, basicamente, tu vai aprender, né, a preparar os meios de cultivo, sólido, líquido, semissólido, vai aprender para que cada um deles, que micro-organismo vai crescer ali. Não adianta tu querer diferenciar determinados micro-organismos e tu fazer um meio seletivo e não meio diferencial, sabe? Então tu vai aprender toda a base que vai ser pro curso depois, né, gente? Biomedicina estuda os micro-organismos, então a gente precisa aprender a cultivar eles para poder fazer determinados exames. Então isso é a base que eu diria pro curso. Muitíssimo interessante. E eu acho que poderia ter tido mais práticas, tá? Porque a gente tem uma por semana, dá 4 práticas por disciplina, né, gente? Então eu acho que, assim, pra essa eu achei poucas. Eu achei que faltou, que o pessoal poderia ter feito mais. Mas ao decorrer do curso a gente vai ter outras matérias que vai nos dar a oportunidade de fazer meios de cultivo. E as professoras da Unopar, pelo menos as que eu tô pegando agora durante a graduação, tipo, que estão me dando aula, né, elas estão sempre buscando oportunidades pra gente estar praticando mais. Então, por exemplo, se a análise era só fazer uma coisinha no equipamento, ela vai falar, vamos fazer um cultivo hoje, vamos estudar um pouco sobre isso. Então a gente vai desenvolvendo ao longo
do curso, né, no laboratório. Eu acho que se tivesse mais práticas de microbiologia, o pessoal chegaria um pouco mais preparado nos semestres avançados, e não é o que acontece. O pessoal chega no meio do curso, que é como eu tô agora, né, me encaminhando pro fim, falta aí 2 semestres e meio, né, que estamos no meio do sexto agora, e o pessoal ainda tem aquela insegurança, eles ainda não têm aquele domínio no laboratório, mas tipo, é uma coisa que ainda dá tempo, é detalhes que tem que ajustar e que dá tempo de pegar e acompanhar. Mas eu acho que seria muito mais proveitosas as aulas se a gente tivesse tido uma base mais a fundo em microbiologia, mas assim, muito boa matéria. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Foi um pouquinho mais curto, né? Só pra explicar quem tem esse interesse em saber como funcionam as disciplinas. Se tu ainda não entende como funciona o semipresencial, eu tenho um vídeo aqui no YouTube explicando como funcionam as aulas, quais materiais tem. Claro, lembrando que esse é o método da Unopar. Eu já expliquei em outro vídeo o método da FADERGS, eu fiz um semestre na FADERGS e agora eu vou concluir o curso na Unopar. Então, claro, existem EADs e EADs. Eu explico sobre a perspectiva, né, a vivência que eu tenho pra dar um norte pra vocês, né? Uns vídeos que eu não vejo muito aqui no YouTube, normalmente quem vem aqui pro YouTube é o pessoal do presencial. Então, acho muito interessante trazer esses conteúdos pra vocês, quem tem interesse, e desmistificar um pouco esse tabu que a gente acaba tendo com os cursos semipresenciais, né? Isso é uma coisa que eu tinha muito. Eu falava que tu não aprendia, que tu não conseguia fazer as coisas, até eu viver a pandemia, o ensino remoto, né? Que não era um EAD, era o remoto, o síncrono, e descobri que o semipresencial das faculdades, eles andam, né, na mesma linha do presencial que eu tive. E depois, gente, de alguns episódios, né, específicos que eu aprendi na teoria, e eu fui pra prática e eu vi que dava resultado, aqueles momentos eles falaram, peraí, eu acho que o semipresencial funciona assim, sabe? Eu era mais um tabu porque eu estudei numa escola, no ensino médio, em que tu era literalmente assim, ó. Eles faziam assim com os teus pensamentos, tipo, se tu quer fazer alguma coisa na faculdade, tem que ser uma engenharia, se tu não faz engenharia isso é ruim, isso é um desorgulho pro curso. E tem que ser algo nas exatas e tem que ser presencial, de preferência uma federal, senão tu tá jogando fora o teu tempo. Então eu me criei, né, eu fiquei praticamente 5 anos, o período da adolescência inteira nessa escola, onde eu escutava isso repetidamente, então acaba que a gente é muito influenciado no meio que a gente tá. E eu escutava muito que presencial não funcionava, até eu viver o semipresencial não funcionava, né, até eu viver o semipresencial. Mas é isso, me despeço por aqui. Se vocês gostam de vídeos assim, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!